Olá, inscritos do canal Verdades da África. Ontem estive a navegar na internet e por um acaso achei a nova lista dos países mais perigosos do continente africano e decidi por que não compartilhar com os meus queridos inscritos. Nessa lista atualizada, você vai se surpreender com a posição que Burkina Faso ocupa. É o nosso destaque desse vídeo. Então vamos juntos conhecer os 10 países mais perigosos da África neste momento. Fique atento, vamos ao vídeo. Antes de iniciar, nós temos que perceber como é que funciona o índice de percepção de periculosidade de um determinado país. A forma como o índice funciona é através da quantificação cuidadosa de paz à escala nacional e regional. O GPI, que é o índice responsável por medir isso, investiga até um ponto o país em questão está enradeado na contínua violência internacional e doméstica. Procura considerar o nível de harmonia num determinado país versus o seu nível de discórdia. Eles utilizam indicadores separados para avaliar a segurança e a proteção da sociedade civil. Infere-se que menos atos terroristas, taxas de criminalidade mais baixas, menos manifestações violentas, política estável, boas relações com estados vizinhos, entre outros fatores, são levados em conta neste índice. Agora nós vamos diretamente à lista e conhecer esses países que atualmente são os mais perigosos em África. 10. República Democrática do Congo. A maior nação da África subsaariana e a segunda maior do continente é a República Democrática do Congo. Este Congo, anteriormente chamado de Zaire, é também o 11º maior território do planeta. A população ascende a 84 milhões, que lhe valeu o lugar de maior nação da língua francesa e a quarta maior nação em população do continente. A República Democrática do Congo é também a 16ª nação mais populosa do mundo. Tem havido uma luta militar contínua na região oriental de Kivu, que remonta desde 2015. O grande território da República Democrática do Congo baseia-se na bacia do Rio Congo. Este país possui vastos recursos naturais, mas não tem sido capaz de capitalizá-los devido à infraestrutura deficiente, instabilidade política no governo, corrupção severa e pouco desenvolvimento. Apesar de várias centenas de anos de exploração colonial e roubo por parte da Bélgica e do seu rei imperialista Leopoldo, a maior exportação da República Democrática do Congo são os minérios brutos, mais de metade dos quais foram para a China em 2012. Em 2018, aproximadamente 600 mil congoleses nativos imigraram de conflitos no leste e no centro do país para estados vizinhos que são mais pacíficos. Há um número chocante de 2 milhões de crianças em risco de morrer de fome no momento, enquanto o conflito forçou a deslocação de mais de 4,5 milhões de habitantes. A situação deste país é realmente grave até hoje. 9. Chad. O Chad, localizado na África Central, enfrentou desafios significativos que contribuem para sua reputação de país perigoso. Um dos principais fatores são os seus conflitos internos voláteis. O Chad sofreu inúmeras rebeliões armadas, insurgência e instabilidade política, resultando em violência e deslocamento de populações. Estes conflitos repercutem frequentemente nos países vizinhos, exacerbando as tensões e a instabilidade regional. Além disso, as vastas e porosas fronteiras do Chad tornam-no num território fértil para o crime transnacional, incluindo o tráfico de armas e drogas, o contrabando e a presença de grupos extremistas. Isto representa uma grave ameaça à segurança, não só para o Chad, mas também para toda a região. Além disso, a localização geográfica do Chad expõe-no a vários desafios ambientais, tais como secas recorrentes, desertificação e redução do lago Chad. Estes fatores levam à escassez de recursos, à concorrência e
ao deslocamento da população, exacerbando ainda mais a instabilidade social e econômica. A ausência de instituições de governação fortes, os elevados níveis de corrupção, o acesso limitado aos serviços básicos e um sistema judicial fraco contribuem para a fragilidade geral do país, tornando um terreno fértil para a violência e a insegurança. Infelizmente, o Chad está na 9ª posição dessa lista dos países mais perigosos da África. 8. Nigéria. A República Federal da Nigéria é um estado da África Ocidental. Está localizado no Oceano Atlântico, entre o Sahel ao norte e o Golfo da Guiné ao sul. Com mais de 220 milhões de habitantes, é o 6º país mais populoso do mundo e o país mais populoso da África. Tem uma área total de 923 mil quilômetros quadrados. A Nigéria é considerado um país perigoso para se visitar. Isso se deve à prevalência de crimes violentos no país, que incluem assalto à mão armada, assalto, roubo de carros, sequestros, entre outros. Os sequestros para resgate geralmente têm como alvo americanos que parecem ricos, bem como cidadãos com dupla nacionalidade que visitam a Nigéria recentemente. Nas rotas interestaduais, grupos sequestram pessoas para poder pedir resgate. Na Nigéria, os terroristas ainda planeiam e executam ataques, tendo como alvo centros comerciais, mercados, hotéis, locais de culto, restaurantes, bares, escolas, edifícios públicos, centros de trânsito, entre outros locais onde se reúnem grandes grupos. Os terroristas podem lançar ataques com pouca ou nenhum aviso prévio. É bem sabido que os colaboraram com gangues próximas para ampliar sua influência no país. Essa situação caótica deixa a Nigéria na nossa 8ª posição. 7. Burkina Faso. De acordo com o governo canadiano, os viajantes devem evitar todas as viagens para Burkina Faso, especialmente na zona norte e na região fronteiriça como se segue. Devido à proximidade com Mali e o Níger, onde estão ativos grupos criminosos de terroristas, a ameaça de rapto permanente na região norte de Burkina Faso. O terrorismo e o banditismo e os raptos prevalecem nas regiões fronteiriças do Burkina Faso, especialmente ao longo das suas fronteiras com Benin, Costa do Marfim, Mali e Níger. Em certas áreas podem ser declarados estados de emergência. Quando é declarado um estado de emergência, as forças de segurança ampliam a sua autoridade para realizar buscas, apreensões e detenções de pessoas de interesse. Algumas liberdades civis, como o direito de protestar e realizar grandes reuniões, podem ser suspensos. Os toques de recolher também podem ser impostos pelas autoridades locais sem aviso prévio. Então tome bastante cuidado ao visitar este país, principalmente na situação neste momento. 6. Etiópia. De acordo com as autoridades, os viajantes devem considerar viajar para a Etiópia devido a conflitos armados, agitação civil, interrupções nas comunicações, crime e potencial terrorista nas zonas fronteiriças. As zonas fronteiriças com o Sudão e o Sudão do Sul foram encerradas devido à criminalidade, aos rápidos e à agitação civil e aos combates contínuos entre numerosos grupos armados. Zonas fronteiriças com o Quênia devido à possibilidade de terrorismo e conflitos de motivação racial. As zonas do Welga, na região de Oromai, foram afetadas pela violência e pela instabilidade civil. Tenha em mente que essa situação é permanente na Etiópia e a qualquer momento, se você visitar esse país, tem que ficar atento. 5. República Centro-Africana. A presença de tropas da ONU é a única medida de segurança em grande escala na República Centro-Africana. Os principais contribuintes são Ruanda, Paquistão e Bangladesh. A República Centro-Africana alcançou a sua independência em 1960. Sofreu então uma série de governantes ditatoriais que incluíram uma breve tentativa de monarquia. Na década de 1990, o clamor pela democracia fez com que o país passasse pelas primeiras eleições multipartidárias no ano de 1993. O primeiro presidente eleito
eleito democraticamente foi Ange Félix Patassi. Mais tarde, ele caiu nas mãos do general François Bozizé durante um golpe de Estado em 2003. No ano seguinte, a guerra de Bush eclodiu na República Centro-Africana. Embora os tratados de paz tenham sido assinados primeiro em 2007 e depois em 2011, a guerra civil recomeçou em 2012. No ano de 2023, a República Centro-Africana ainda sofre com aquela guerra civil que não viu um cessar-fogo conclusivo desde que começou, no ano de 2012. A nação é bem dotada de minerais e recursos substanciais e valiosos, como petróleo bruto, diamantes, ouro, urânio, madeira serrada, cobalto e energia hidroelétrica, juntamente com quantidades significativas de terras aráveis, mas continua sendo uma das 10 nações mais empobrecidas do planeta Terra. Seu PIB per capita é classificado pela paridade de poder de compra como um dos mais baixos do mundo. Finalmente, a República Centro-Africana tem uma dupla honra duvidosa de ser a nação menos saudável do planeta para jovens abaixo dos 25 anos. 4. Mali. Mali é a grande nação sem litoral encontrada na África Ocidental. Este oitavo maior estado da África tem uma população de apenas 19 milhões e como capital Bamako. Um elevado número de 67% da população nacional tinha menos de 25 anos até 2017. A economia nacional baseia-se na mineração e na agricultura. Entre os recursos nacionais de grande valor, nós temos o ouro e o sal. Na verdade, o Mali é até hoje o terceiro maior produtor do ouro do continente africano. O Mali está assolado por um conflito armado desde janeiro de 2012. Nesse ano, os rebeldes tuargues tomaram o controle de um território no norte do Mali. Em abril, eles declararam a sua própria nação chamada Azawad. A luta tornou-se mais severa devido a um golpe militar correspondente em março do mesmo ano. Os combates eclodiram entre os tuargues e várias outras facções rebeldes. O Mali apelou aos seus antigos senhores coloniais, os franceses, em busca de ajuda. A França enviou uma expedição militar sob o nome de Operação Serval em janeiro de 2013. Demorou apenas um mês para as forças nacionais do Mali, lideradas pela França, retomarem a maior parte do território rebelde do norte. Em 28 de julho de 2013, o país foi às urnas e encerrou o segundo turno eleitoral em 11 de agosto. Também participaram em eleições legislativas em 24 de novembro e 15 de dezembro. Mas atualmente a França ameaça suspender a ajuda que deu a Mali devido às situações que nós conhecemos. A África tenta nesse momento se rebelar contra a França. 3. Sudão do Sul. O Sudão do Sul é considerado o país mais perigoso da África e o quarto mais perigoso do mundo em 2022, de acordo com a classificação do mesmo índice. O Conselho de Segurança da ONU analisará em breve a implementação do embargo de armas no Sudão do Sul, que expirou em 31 de maio de 2023. A violência no Sudão do Sul está frequentemente ligada à violação de direitos humanos e crimes ao abrigo do direito internacional e contribui para a terrível situação humanitária neste país. O governo nega o seu envolvimento em grande parte da violência, chamando de intercomunitária e minimizando o seu papel nos conflitos causados por lutas pelo poder político e pela competição de recursos. Este relato ignora o fato de que a raiz do conflito no Sudão do Sul reside nas manobras políticas interétnicas e na competição entre elites pelo controle do poder e dos recursos financeiros. Este comportamento é alimentado por uma mentalidade de o vencedor leva tudo, que é essencial para prevalecer num sistema político de soma zero.
O Sudão do Sul é o mais novo país da África. O Sudão do Sul, que se separou com sucesso do Sudão em 2011, infelizmente a nação sofreu primeiro violência étnica e depois uma guerra civil desde o ano de 2013 até 22 de fevereiro de 2020. Neste ponto, os dois pretendentes rivais eram Riek Machar e Salva Kiir. Concordaram com um compromisso de unidade que levou a formar um governo de coligação juntos, com 12 milhões de pessoas que são principalmente tribos nilóticas. A nação também está entre as nações mais jovens demograficamente do planeta. Cerca de metade da população tem menos de 18 anos de idade. A maioria das pessoas são cristãs, com uma pequena maioria de religiões tribais africanas tradicionais, também presentes no Sudão do Sul. 2. Sudão. O cerne do conflito no Sudão gira em torno de dois indivíduos, Abdel Fattah, o governante militar e chefe do exército no Sudão, e o general Mohamed Ahmad Dagalo, também conhecido como Hemedti, o vice-líder e comandante das Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar no país. No passado, os dois homens trabalharam em estreita colaboração para derrubar o antigo presidente sudanês Omar al-Bashir em 2019 e desempenharam um papel significativo no golpe militar de 2021. No entanto, surgiram tensões durante as conversações destinadas a integrar o RSF nas Forças Armadas do país como parte de um plano para restabelecer o regime civil. O principal ponto de discórdia era a questão de quem ocuparia uma posição de subordinação sob a nova hierarquia. De acordo com estimativas nacionais de 2018, o Sudão conta com uma população de 43 milhões e é a terceira maior nação em território do continente. É também o terceiro maior do mundo árabe. Até há alguns anos, o Sudão gozava do estatuto de maior nação da África e do mundo árabe, antes da separação com o Sudão do Sul em 2011. O Sudão conquistou a sua independência em 1956. Desde então, tem sofrido o domínio de numerosos regimes militares instáveis, alternando com democracias parlamentares. O país ficou sob estreita lei islâmica Sharia em 1983, sob a liderança de Gafar Nemieri. Apenas fez com que as tensões atingissem um ponto de ebulição entre o norte islâmico e o sul cristão. As rivalidades entre as crenças religiosas, língua e poder político explodiram numa violenta guerra civil entre os dois exércitos governamentais apoiados pela Frente Nacional Islâmica e os rebeldes do sul apoiados pelo Exército de Libertação do Povo do Sul. Isto só terminou quando o Sudão do Sul conquistou a total independência do norte em 2011. Até 2019, o Sudão sofreu uma ditadura militar de 30 anos sob a liderança de Omar al-Bashir. As suas escolhas de governo levaram a uma guerra na região de Darfur em 2003. O líder foi acusado de cometer genocídio étnico. No final, o exército eliminou mais de 300 a 400 mil pessoas no país. Um golpe de Estado bem-sucedido derrubou Bashir em 11 de abril de 2019. Mas até hoje a situação de instabilidade continua nesse país, ocupando assim a segunda posição na atual lista. Somália. A Somália e os seus 15 milhões de habitantes são considerados o país culturalmente mais homogêneo do mundo. Aproximadamente 85% dos cidadãos afirmam ser etnicamente somalis. Algumas minorias vivem principalmente no sul da Somália. As duas línguas nacionais da Somália são o somali e o árabe. A maioria da população adere à fé islâmica. Em 1969, o Conselho Revolucionário Supremo tomou o poder para estabelecer a República Democrática da Somália. Isso ocorreu cerca de 22 anos após o fato, no ano de 1991. A Guerra Civil Somali o destruiu. Essa guerra civil fez com que a maioria das suas regiões voltasse à lei religiosa
tradicional. No início do novo milênio, muitas administrações federais foram estabelecidas. Os insurgentes sofreram a perda de maior parte do seu território, que conseguiram conquistar nas últimas décadas. Em meados do ano de 2012, seguiu-se uma tentativa de estabelecer a democracia. Agosto de 2012 viu a aprovação de uma constituição provisória. O governo federal da Somália surgiu no mesmo mês e ano. Mogadíscio, a capital, foi reconstruída após mais de 2 décadas de combates. A economia de Somália é hoje altamente informal, depende fortemente da criação de gado, das telecomunicações e de envio de dinheiro dos somalis estrangeiros para as suas famílias. E a instabilidade política ainda continua muito forte nesse país, ocupando assim a primeiríssima posição. Só quero dar um adendo para falarmos da Líbia. Infelizmente, para a Líbia, a nação ainda não conheceu a verdadeira paz desde que eclodiu a guerra civil na Líbia. Uma segunda guerra civil começou entre os dois governos rivais em Tripoli, apoiados pelo Ocidente. Tornou-se mais selvagem devido à participação de numerosas milícias islâmicas tribais. A situação na Líbia também chama muita atenção. É assim como nós terminamos. Como desenvolver com essa situação aqui? Eu não percebo, meu Deus. Olhar a África numa perspectiva africana.